Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a presidente da SOCAP, a Maria Cristina Pacheco. Oi, Cristina, bom dia. Cristina, Maria, o que você prefere? Maria Cristina. Cristina Pacheco. Seja bem-vinda, viu? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Cristina, antes de mais nada, a gente já teve várias entrevistas, eu já conversei muito com a senhora, mas acho que é bom a gente sempre reforçar qual é o papel da SOCAP aqui em nossa cidade. O papel da SOCAP tem a parte política do setor. Né? E tem também o grupo técnico que acompanha todos os produtores de cana. Então nós temos a parte técnica e a parte política do setor. Então nós negociamos a nível de Estado, né, junto com a Orplana, né, os valores, o Consecano, o que é pago para o fornecedor de cana, como também damos todo o apoio técnico para o fornecedor de cana. Você participa das duas frentes, técnica e política? Olha, eu oriento, eu ponho algumas linhas, mas temos excelentes profissionais que dão apoio nas duas áreas. E temos também o laboratório nosso, onde a gente faz análise de solo e também fazemos análise de cana, né? Porque agora, quando começa a safra, o produtor tem que saber como que está aquela cana, qual é o nível de açúcar que tem aquela cana. Então ele leva amostras para esse laboratório na SOCAP e a gente dá para o produtor qual é o nível de açúcar que temos naquela cana, para ele decidir o que é que ele vai entregar primeiro. E a nossa região é boa para isso? Olha, a nossa região é razoável, né? Depende muito do clima. É mesmo, é razoável. Mesmo a gente vendo a cidade em torno de Canavial, é razoável, então... O quê? A nossa cidade, senhora? A nossa cidade, em termos do quê? De qualidade? De qualidade. De qualidade, de sim. açúcar, né? Não de quantidade. Quantidade tem. Sim, tem quantidade. Não tem tanta... Tem quantidade de cana. Sim, perfeito. Aqui é uma região canavieira, né? Sim. Então nós temos uma quantidade, um volume de 5 milhões e pouco de toneladas de cana, de toda a região nossa, né? Sim. Não só aqui Capivari, porque a associação representa 22 municípios ao nosso redor, né? Como é que chama a análise do teor teor de sacarose. De sacarose, isso. É o teor de sacarose da cana. E é bom para isso nessa região? Depende do clima que a gente falou, né? Depende do clima. Um ano chuvoso, nós vamos ter, claro, a cana absorvendo mais água e nós vamos ter um número menor. Num ano mais seco, nós vamos ter uma sacarose melhor. E esse ano vai ser bom? Olha, tá pintando que vai ser um ano razoável. Nós estamos com seca e também quando esfria, a cana amadurece mais rapidamente. O frio também ajuda a amadurecer a cana. Nossa, que interessante. Você dá um estresse na cana, né? Então ela para de crescer e vai gastar energia em acumular açúcar. Então a SOCAP também serve para ajudar esses produtores da melhor forma para fazer com que a cana rende ou que a cana se desenvolva mesmo diante das diversidades, é isso? Sim, a SOCAP, através do seu grupo técnico e também palestras e dias de campo com outras empresas que fazem parte do nosso contexto, com relação a variedades, com relação à adubação, o que seria a melhor situação. Pela análise do solo, o fornecedor vai ter instruções de qual é o melhor adubo para aquele solo que ele vai cultivar. Eu vi uma postagem de vocês também quanto a agrotóxicos também, que tem um pensamento contra isso, uma preocupação, não é? Existe hoje uma grande preocupação. Nós temos, aí também entra a cooperativa, né? A parte mais de agrotóxico também bem ligado com a cooperativa, onde você tem receituário para cada produto que você vai usar. Tem receituário e tem tantos grupos da associação como da cooperativa instruindo as pessoas, esse produto aqui você usa na seca, esse produto aqui você usa na época molhada. Então não é, por exemplo, você olha, você vê cana, mas aí tem mais de 100 variedades de cana espalhada pelo campo. Tem canas que são para início de safra, tem canas para meio de safra e tem canas para fim de safra. Então nós temos ali toda uma análise de como você vai ser a sua entrega de cana para você escolher a variedade certa e depois você buscar escolher não só herbicidas, porque desde que a gente deixou de queimar cana, nós temos um fator novo, nós temos pragas.
né? Quando você queimava a cana, você queimava a praga. Sim. Então o índice era muito pequeno e a gente não usava inseticidas, fungicidas, nematicidas no volume que se usa hoje. Por causa das colhedeiras, é isso? A colhedeira também ajuda. Né? A colhedeira também ajuda. Por exemplo, se você tem uma área que tem algum capim, algum mato, né? Vamos dizer, essas epomeias, essas trepadeiras, né? E ela tem um monte de semente. Quando a passa, se você não tratou esse solo, não acabou, não deixou isso não sementear, na hora que passa a colhedeira, ela vai fazer uma avalanche, né? Antigamente o cortador de cana ia cortar a cana, aquela sementeira ia ficar ali naquele lugar localizada. Não vinha junto, não, né? Hoje com a colhedeira, ela realmente, na hora que ela espelha a palha, né? Porque ela vai soltando a palha, né? Ela vai tirando a palha da cana. Ela só põe no transbordo a cana. Então, aí você espalha a semente para tudo quanto é canto. Então, você tem todo um trabalho de análise de como é que você vai, a que tipo de produtos. Que também, por exemplo, quando eu vim para cá em 85, acho que a gente tinha 10 produtos, ou mais ou menos, para você escolher. Hoje, você tem uma gama enorme de produtos para diferentes momentos que você usar, para diferentes situações, pra que tipo de mato você tem. Então, daí entra a associação e a cooperativa para ajudar o produtor a tomar a decisão. Então, a gente fala de cana-de-açúcar, a gente lembra de usina, né? E a Raízen, aqui próxima da nossa cidade, né? Em Rafar, tem várias unidades aqui em Capivari, Elias Fausto, e tem tido algumas dificuldades com vendas de usinas, inclusive teve a venda da usina de Leme, que pôs a venda por conta de dificuldades financeiras. Como isso impacta a nossa região na questão dos fornecedores de cana? Vocês já estão sentindo esse impacto ou ainda pode vir? Olha, o que a gente sabe é o que o presidente da Raízen, o novo presidente da Raízen, o Nelson Gomes, fala. Bom, Raízen está de volta aos negócios principais, como produção de açúcar, etanol, bioenergia e distribuição de combustível. Então ela está se voltando ao seu centro principal e deixando outras áreas. Entendi. E nesse momento ele fala... Ela pulverizou seus investimentos, é isso? Sim. No passado ela deu uma pulverizada em investimento de diferenciar. Sim. Era gás, era mundo de... Quis abraçar tudo. A Né? Vale. A Vale foi uma compra que realmente trouxe grande parte do prejuízo da empresa. Então hoje eles estão voltando ao centro, a sua principal negócio, né, que é açúcar, álcool, etanol, bioenergia e distribuição de combustível, e estão expondo à venda alguns negócios que não são importantes, visando uma melhor eficiência e redução do endividamento. Isso aqui foi uma declaração do Nelson Gomes, que é o presidente da Raízen. Então eles realmente estão bem cientes que houve essa pulverização de negócios. Alguns não deram certo e eles são obrigados, no momento, a voltar a se readequar a uma realidade onde eles diminuem esse endividamento. Né? Claro que tivemos um ano de seca, onde teve uma menor produção também, que influi, e as queimadas. Talvez as pessoas não derem conta em termos de Brasil, foram 450 mil hectares de terra que foram queimadas. E veja, e queimou cana, não só cana que estava pronta para ir para a usina, que essa não teria muito efeito, mas queimou muita cana que ainda estava nascendo, né? Que tinha sido cortada, estava com meio metro ou até mais, e que foi queimada. E dependendo dessa cana, ela teve que ser cortada, roçada, para voltar a nascer de novo. Então a gente perdeu aí um corte, né? Isso houve muito. Na nossa região tivemos caso, eu na minha propriedade tive caso, e caso de perder, de não rebrotar. O nível do fogo foi tão alto que rebrotou de um nível que eu fui obrigada a dessecar e replantar de novo. E isso tem vários casos. Então isso também influi no seu custo. Né? Porque você está aí perdendo uma área que podia esse ano estar produzindo
muito melhor do que vai estar devido a essas queimadas. Quando né? se faz uma plantação, quantos cortes vocês conseguem? Olha, em média falamos em 5 cortes. Em média, 5 cortes. Né? Agora, varia muito de região para região, do tipo de terra e de que situação a gente está vivendo. Né? Como essa que você acabou de seca comentar. Né? e pragas. Nós estamos sendo invadidos por um besorrinho chamado esfenófilo, que ele entra por baixo da terra, ele come a raiz da cana. Ele come o pé da cana. Entendeu? Então, essa praga realmente difundiu muito e a gente está tendo muita dificuldade nesses 2 anos secos de controlá-lo. Porque antigamente, quando queimava os bichos e não tinha esse volume que tem hoje. Hoje, eles têm a palha da cana, né? Que corta a cana crua. Então, eles têm a palha da cana, uma casinha ideal para eles, né? Quentinha, bonitinha, né? Para se manter no terreno. Então, você é obrigado a fazer um tratamento, nós chamamos corte soqueira, né? Cortar as ruas de cana com produtos químicos ou biológicos, ou químicos e biológicos, para tentar matar esse bicho, diminuir o volume deles nas lavouras, porque eles podem comer 20%, 30% de uma lavoura de um ano para o outro. Sabe, eles são extremamente agressivos. E a seca ajudou muito, porque ela faz com que os produtos que você usa para controlar fiquem menos eficientes. Nós falamos... Tá vendo, Gebordini? Você que ao tomar o cafezinho vai lá, coloca o açúcar, né? Já tudo vem prontinho, tudo certinho, né? Você que abastece seu carro aí, né? No etanol, né? Às vezes a gente acha caro, né? Mas... É até uma situação que a gente já levou ao ar há alguns tempos. Se a nossa cidade tá rodeada de cana, por que o nosso álcool é caro? Mas tem toda uma explicação, porque não é só aqui, não é produzido aqui, né? Agora você tem que perguntar quanto desse álcool é pago para o produtor. Então. E quanto é imposto? Sim. Tem quase 45%, 48% de imposto. É metade do valor. É metade, todo combustível nosso tem um imposto altíssimo. Né? O nosso presidente andou falando que absurdo sair da Petrobras a tanto e chegar a tanto para o consumidor. Ele esquece que ali tem um impostozinho que vai para o bolso do governo, né? Que é muito alto. Né? E veja, o álcool não tem a ver, ele tem um preço, né, de mercado. Né? Tem um preço de mercado. Né? Sim. A gente falou da usina. Eu queria, curiosidade, como que funciona a questão da compra da cana? A usina está precisando de cana. Eles procuram vocês da SOCAP ou procuram os produtores direto? Como é feita essa compra? Ou todos entram nessa venda? Olha, é contrato. Não existe quantos. Grande maioria, 90 e tantos % das canas são vendidas através de contratos de pelo menos 5 anos de duração. Sim. Então, como é um setor que está aqui há muitos anos, né? Então ele já tem os produtores. Então há uma negociação com os produtores. Sim. A gente pode negociar alguns parâmetros genéricos com as indústrias. Tipo, quantidade de entrega tem que ser cumprida? A quantidade de entrega, a linearidade é discutida no início de safra com os diferentes grupos. Sim. É tudo planejado. Cada grupo que tem de frente de colheita, tanto manual como mecanizada, ela tem uma cota. Então ela tem uma cota que diariamente ela tem que colocar dentro da usina. Tem que cumprir. Sim, cumprir. Porque veja, as nossas usinas aqui... Atenção, hein? Sim, as nossas usinas aqui tem um volume muito grande de fornecedor de cana, diferente de outras regiões. Por exemplo, a São Francisco tem praticamente 90 e tantos % de cana de produtor. Né? A Rafar já tem uns 70, 80% de cana de produtor. E o restante é cana da usina. Então, veja, existe uma responsabilidade e todo um aparato, todo um controle, né? E, veja, é 24 horas. Na média, quantos fornecedores tem hoje? Hoje, grupos de fornecedores aqui na nossa área de ação, nós temos mais ou menos uns 400 grupos. Nossa, mas nós temos 900 fornecedores de cana, né? Mas em grupos, né? São grupos que trabalham juntos, né? Nós temos mais ou menos...
Veja, são 22 municípios da nossa região. Coisa. Não é só Capivari. Não legal. é só Capivari. Né? Veja, é uma região maior, né? Que é abastecida, cuja cana é recebida aqui. Né? Veja, há toda uma negociação e todo parâmetro, contratos. Né, tudo com contrato, não é? É muito pouca cana spot, como se fala, né, que fica aí no mercado, que as pessoas vendem aonde acha que dá. Num ano que está faltando cana, até esses espoteiros conseguem fazer um negócio razoável. Mas num ano que está sobrando cana, realmente eles ficam com cana bis para o outro ano. Né? Perfeito. Nós estamos recebendo a Maria Cristina Pacheco, né, presidente da SOCAP, também proprietária da Fazenda Milhã, né, que outro dia a gente pode voltar a receber a senhora para falar sobre a questão das águas, né, que é a maior fornecedora de água para o município, né, uma das maiores. É de 40 e poucos % da água que abastece a cidade. Da Represa Milhã, né? Vem da Represa Milhã. Sim. Então agradecemos a sua participação aqui. Se tiver algo a mais que a senhora gostaria de reforçar, fique à vontade. O que eu acho que é importante dizer é que este vai ser um ano que está pintando, que nós vamos ter quebra de cana, né? Vamos ter uma situação em termos de mercado internacional muito variável. Né? Nós estamos com preço de cana de açúcar no mercado internacional não muito convidativo, né? Nós temos toda essa situação de guerra no mundo aí, toda essa confusão, Estados Unidos e mundo afora, e o preço do etanol tá razoável, né? Mas a gente também fica preocupado por causa de a queda do petróleo. Se cair o valor do petróleo no mundo, que é uma tendência, os combustíveis aqui também têm uma queda de produto. E, em consequência, o produtor de cana. Porque o produtor de cana, ele entrega a cana por um valor provisório e a safra só fecha em março. Então ele recebe por uma média dos preços, né, no mercado de 9 produtos diferentes no ano, né, diferente de outras culturas, né, que você entrega o milho, pagou e acabou. Não, a cana não. E então a gente fica sempre nessa aguardo. Mas, em princípio, pelo que as organizações dizem, teremos uma boa safra, vamos ter alguma quebra e teremos um preço convidativo. Muito obrigado, Maria Cristina Pacheco, presidente da SOCAP, batendo um papo aqui no Primeira Página sobre a safra 2025. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigado, ótima semana.